breve nessa aula, porém ainda é um conteúdo longo, né? Mas para a gente tirar uns minutinhos para ver se ficou alguma dúvida do conteúdo todo. Vamos fazer igual nas outras aulas. Se Lucélia, você está conseguindo me ouvir? Júlia, o áudio tá bom? Como que tá? Aqui para mim tá bom, Diana, tudo certinho. Ótimo. A Lucélia colocou que estava mudo. Então, a gente vai continuar, né, a aula hoje. Qualquer dúvida, do mesmo jeito, pode me chamar, pode me interromper, abram os microfones. Lucélia, pode falar? Tá tudo certo por aí? Vocês têm alguma dúvida antes de eu iniciar essa aula de hoje a respeito das duas aulas passadas? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente iniciar? As meninas novatas que entraram agora nesse módulo, tá dando certo, tá tranquilo, vocês estão conseguindo acompanhar? Lucélia, dá uma reiniciada, que a Júlia me deu um retorno que tá tudo certo. Vou só responder ela aqui, gente. Pessoal, vou começar a apresentar, Júlia. Se alguém falar alguma coisa no chat, você me dá um toque, que quando eu começo a apresentar, eu não consigo ver. Mas para quem chegou agora, tá? Vamos fazer igual nas outras aulas. Se tiver qualquer dúvida no meio da apresentação, é só me interromper. A partir do momento que eu consigo, que eu começo a apresentar a tela, eu não consigo ver vocês, tá bom? Vou começar a apresentar, só um minutinho. Então, hoje nós vamos continuar, né, a nossa apostila, tá? Então, para quem está acompanhando, consegue ter um raciocínio lógico entre as aulas, né, entre a primeira, segunda e terceira, onde cada vez mais um assunto complementa o outro e a gente vai conseguindo aprofundar na nossa disciplina, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de proteção, de barreiras de proteção. O pessoal que estava comigo no módulo passado, nós falamos um pouquinho, mas vale a pena relembrar, certo? Então, nós vamos falar um pouquinho de barreira de proteção. Deixei essa imagem para chamar a atenção de vocês. Isso é uma barreira de contenção usada em alto mar para conter óleo, tá? Vazamento de óleo. E dentro do hospital, as barreiras de contenção também têm essa função. Então, como a gente fala, é uma barreira de contenção para que não aconteça os danos tanto aos profissionais quanto ao paciente, tá? Então, seja em qualquer lugar, seja em um laboratório, ou seja em uma instituição hospitalar, tá? Existem barreiras de contenção de danos, né? Onde ela tem a finalidade de resguardar a integridade nossa, como profissionais que estamos dentro daquele ambiente, tá? Então, ela vai proteger, e além de proteger o meio ambiente, contra resíduos tóxicos, tá? E com isso, ela vai nos garantir um controle de qualidade do nosso trabalho ser executado. Então, por exemplo, se eu estou resguardado de um dano, vocês entendem que eu vou render mais dentro da unidade de saúde? Agora, pensa para você ver, você vai chegar num hospital para trabalhar e vocês não vão encontrar o básico. Por exemplo, não tem uma luva. Você vai conseguir entregar o seu trabalho
como técnico de enfermagem de uma maneira esperada? Não, a gente não vai conseguir. Por exemplo, hoje eu não me vejo trabalhando na enfermagem sem o acesso do mínimo, né? Vamos dizer aí, sem o acesso do mínimo de uma luva. Eu não consigo prestar minha assistência de uma forma segura e desejável para o meu paciente, certo? Então, a barreira de segurança, ela tem essa visão, são barreiras, né, que ela busca conter o dano antes dele acontecer, certo? E aqui, especificamente, nós vamos falar dos profissionais de saúde, tá? Porque nós falamos de medidas de isolamento, onde a gente visa os dois lados, onde nós visamos tanto o profissional e o paciente. Mas aqui nessas barreiras a gente vai focar mais no profissional, certo? Então vamos lá. As barreiras de proteção, elas são divididas, tá? Então a gente tem aí as barreiras primárias, que são os nossos equipamentos de segurança, tá? Seja ele individual ou coletivo. Quando ele é individual, é meu, eu vou usar para mim. E o coletivo é uma prevenção para o todo, certo? Que aqui a gente começa a olhar tanto individual, mas a gente começa a olhar para os nossos colegas, né? Para os nossos colegas de profissão. Então, dentro das barreiras secundárias, a gente fala um pouquinho da construção de instalação física da nossa unidade de saúde, tá? Então, como que funciona isso? Por exemplo, um lugar específico do hospital, ele pode ser mais distante por exemplo, da recepção do hospital. Por exemplo, vou especificar. A gente tem uma barreira secundária. Para você ter acesso ao centro cirúrgico, você tem que ser cadastrado, né, em algumas instituições por digital ou facial. Se você não tiver esse cadastro, você não tem acesso àquele setor. Isso é uma barreira secundária, tá? Diana, por quê? Por exemplo, eu estou com um funcionário, ele trabalha na clínica e ele tem um paciente, ele está com um paciente contaminado, potencialmente contaminado. Como que eu vou pegar esse funcionário, né, que está em contato direto com esse indivíduo, esse paciente, e eu vou levar ele lá para dentro do centro cirúrgico numa sala estéril? Entendeu? Então, isso a gente trabalha para manter, para conter, na verdade, as infecções cruzadas. Então, por exemplo, é uma localização mais distante do público. A gente tem aí a presença dos sistemas de ventilação. Lembra que a gente falou da cortina de ventilação que tem as trocas de ar para alguns pacientes em isolamento por aerossóis? Então, a gente tem aí também o fluxo de ar unidirecional através desse sistema de ar. A gente tem também, lembra de falar lá que tem os filtros de ar que tratam o ar antes desse ar ser liberado para o ambiente? Isso é uma barreira de contenção secundária, certo? Então, sempre visando tanto o individual e o coletivo, tá? E nós, como profissionais de enfermagem, né, a gente sabe que dentro de qualquer instituição de saúde, nós devemos ter os cuidados redobrados, tá? E aí a gente tem a questão dos usos dos equipamentos de segurança, tá? Que são os nossos EPIs da enfermagem. Depois da pandemia, essa questão de EPI ficou muito evidente, né? Antigamente não se falava tanto, mas hoje a gente fala mais e busca conscientização desses profissionais para usar, gente. Então, por exemplo, hoje não é obrigatório o uso de máscara em algumas situações. Mas desde que você esteja dentro de uma unidade de saúde, eu não trabalho sem a máscara, tá? Então, eu entrei para dentro da unidade, eu estou de máscara. Porque eu estou visando a minha segurança e a segurança dos meus. Por exemplo, eu posso ser contaminado dentro do ambiente hospitalar e chegar em casa e contaminar os meus filhos. Eu não quero isso. Então,
eu, Diana, dentro do ambiente hospitalar, vocês, principalmente se eu estiver na assistência, vocês vão me encontrar de máscara, tá? E a gente não tem só a máscara, né, gente? Como os EPIs da enfermagem, a gente vai falar um pouquinho, o pessoal que estava comigo, a gente falou no último módulo, mas nós vamos reforçar mais uma vez. Então, os equipamentos de segurança, a empresa fornece, ela é obrigada a fornecer os equipamentos de segurança para vocês, então, óculos, máscara, luva, face shield, se precisar, eles são obrigados a fornecer, tá? Aqui em Araxá, hoje, os hospitais, eles já fornecem o nosso uniforme próprio de usar dentro da instituição, porque é uma obrigação da instituição trabalhar essa questão de higiene. Por exemplo, dentro de qualquer hospital hoje, quando você vai trabalhar aqui dentro de Araxá, você tem que trocar sua roupa e usar uma roupa do hospital. A gente fala que são os pijamas, né? Os scrubs aí. Porque a instituição de saúde, ela é obrigada a tratar, né, da sua roupa de trabalho, visando que aquela roupa, ela está contaminada. Porém, nas unidades de saúde, PSF, UBS, ainda não se usa, tá? Então, a gente usa o nosso jaleco mesmo. Mas, como funcionários dentro de hospital, a grande maioria hoje já fornece o pijama, tá? Pra gente usar. E aí, você pega no começo do plantão e devolve no final do plantão, certo? Isso aí, mais uma vez, tentando barrar lá nas barreiras de segurança, tá? Pra gente barrar esse risco de infecções. Então, vamos lá. O que é um EPI? O EPI as siglas, né, significam Equipamento de Proteção Individual. Então, como o nome diz, são equipamentos, né, que visam a nossa proteção como profissionais. Aqui a gente vai visar mais no profissional, tá? Então, eles são equipamentos e acessórios desenvolvidos propriamente para isso, para a proteção dos profissionais, tá? E ele protege contra determinados riscos. Então, a gente tem diferentes EPIs para diferentes situações, né? Eu deixei as imagens aí, então a gente tem a questão das luvas, as diferenças de luvas, tem o Propé. Lembra lá na pandemia, quando era tudo no começo? Vocês conseguem ver minha setinha? Esse cara aí de macacão, consegue ver? Então, dependendo de algumas patologias, os EPIs também mudam, tá? Mas no nosso dia a dia é o básico, é o que a gente vai mostrar aqui hoje. Então, ele é importante, mais uma vez, né? São lugares que têm presenças de resíduos e agentes contaminantes. Isso, gente, visando para nós profissionais, para nossa proteção. Então, gente, quando tiver lá e o enfermeiro cobrar de vocês o uso do óculos, da máscara, da touca, pensem em vocês, na segurança de vocês. Eu já tive profissionais que trabalhavam comigo, de eu cobrar, pessoal, cadê a touca, cadê a luva, cadê a máscara? E as pessoas acharem ruim. Isso, gente, é para a segurança de vocês, tá? Pensem sempre nisso. O EPI é o seu amigo. Ele não é o seu inimigo. Claro, a gente incomoda? Se incomoda. Você ficar 12 horas com a máscara, chega uma hora que atrás da orelha tá doente, tá doendo. Então, assim, mas a gente aprende a lidar com o desconforto. No começo da pandemia foi muito difícil para mim. Todo mundo sabe que eu uso óculos 24. Eu não falo que eu uso 24 horas, porque tem dia que eu até durmo com ele. E para mim era muito difícil. A questão da máscara, o óculos embaçava, mas é uma questão de adaptação, tá? Tudo a gente se adapta, tá? No começo é muito ruim, mas eu falo que o medo, acho que falava mais alto. Então, eu me adaptei com a máscara, mesmo tendo o empecilho do óculos, certo? Então, vamos lá. Qual que é a importância desse EPI dentro da enfermagem?
Além da prevenção de acidentes, né, e doenças ocupacionais, a gente tem a questão da segurança, tanto para o funcionário, mais uma vez, quanto para o paciente que é atendido dentro do serviço, tá? Então, é indispensável, porque a gente está dentro de um ambiente totalmente contaminado, certo? Então, assim, são algumas coisas que a gente não consegue negociar o uso, tá? É pegar e usar e pronto. Então, vamos lá. Quais que são os EPIs mais indicados para a enfermagem? Se você for puxar aí na internet EPIs, vai aparecer um monte de EPI. Para enfermagem, a gente tem alguns mais específicos, tá? E aí, cada um tem uma função e alguns a gente tem um modo correto de usar, tá? Não é simplesmente pegar e usar de qualquer forma. Então, a gente tem que ficar atento nessas formas. Vamos falar um pouquinho de cada um. Então, nós temos aí o óculos, ele vai ser usado em situações específicas. Ninguém trabalha o dia todo com óculos dentro de um hospital, depende do setor, tá? Então, o primeiro EPI, para nós, enfermeiros, nós vamos falar um pouquinho do óculos. Em sua grande maioria de apresentação, ele é um plástico rígido ou uma barreira de cilindro. A gente tem esses óculos de proteção para quem trabalha em ambiente fechado, por exemplo, centro cirúrgico, para quem usa lente corretiva, onde a gente consegue adaptar, tá, a lente corretiva com o óculos. Então, aí ele já é um óculos mais caro, de valor mais elevado, porém algumas empresas fornecem para os funcionários, tá? E aí, mais uma vez, ele tem a função de impedir a exposição de olhos a diferentes riscos. Por exemplo, componentes radioativos. Então, se você vai manipular uma químio, você coloca o óculos. Agentes biológicos, por exemplo, está fazendo algum procedimento. Dependendo da situação, quando tem um cateterismo vesical, né, que é a sonda para tirar o xixi, eu gosto de estar de óculos. Porque, por exemplo, às vezes você puxa a sonda, ela pode espirrar em você, dependendo, né, do jeito. Às vezes o paciente não é colaborativo, é um paciente mais agitado. Então, eu gosto de estar de óculos. E a gente tem alguns agentes químicos, né? Por exemplo, às vezes você está diluindo uma medicação e por uma distração pode, né, acontecer de espirrar. Então, o óculos é usado, tá? Mas a gente vê, né, o seu uso principal em salas de cirurgia. Então, a gente é muito utilizado no centro cirúrgico. Mas ele, igual eu falei, a gente usa em outros contextos, né? Com a prevenção de líquido respingar nos nossos olhos, certo? E até mesmo contra algum impacto, tá? Então, o óculos, quando bem usado de uma maneira correta, ele serve para prevenção, né? De exposição. Respingo de algum agente químico ou biológico, ou proteger contra impacto, tá? Os óculos, o hospital fornece, tá? Então, dentro do seu setor, você vai fazer alguma coisa e acho melhor, né? Você analisa o risco e quer o óculos, é só você solicitar dentro do seu setor que o hospital fornece. Dúvida, gente, até aqui? Você está muito caladinho? Posso seguir? As meninas novatas que entraram agora, alguma dúvida sobre o óculos? Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho de máscara, né? A máscara, depois da pandemia, ela, né, todo mundo usava na rua, mas as pessoas usam, eu já vi vários usarem de maneira errada. Então, a máscara, ela tem que cobrir a maior parte do nosso rosto, tá? Então, quando vocês verem alguém usando máscara, que dá aquela voltinha na alcinha e fica um buraquinho, você já viu que no rumo da bochecha faz um buraquinho? Tá errado, tá? Então, vocês como profissionais de saúde, orientem, né? Seus familiares, os seus amigos, falar, olha, você está desprotegido, fez um buraquinho, quando você torce a alça da máscara, faz esse buraquinho.
Então, para a gente ficar atento mesmo. Então, dentro do hospital, a gente tem os maiores índices de contaminação bacteriana, tá? Essa contaminação bacteriana, a maioria das vezes, via inalatória, tá? Então, por isso da importância da máscara. Então, tanto enfermeiro quanto técnico, durante todo o período de trabalho, de máscara, gente. Ah, Diana, eu fico sufocada. Tudo bem, você vai na cozinha e vai fazer um lanche, tira a máscara, mas cuidado, não é em qualquer lugar que você pode colocar a máscara. Você tem uma maneira de higienizar ela, higienizar não, desculpa, de armazenar essa máscara, tá? E a gente, é muito importante destacar que dependendo do contexto, por exemplo, se você for atender um paciente que está em precaução de aerossóis, a gente tem que ficar atento que a nossa máscara muda. Não é a máscara cirúrgica, é aquela máscara mais grossa. Ela tem um poder de vedação maior, tá? Então, fiquem atentos aos isolamentos, tá? E dependendo do contexto também, a gente usa o Face Shield, igual foi na época da pandemia. A gente usa o Face Shield para proteger mesmo o rosto. E aí segue a mesma questão do óculos, tá? Para proteger de respingo de material biológico, como mais uma barreira de proteção inalatória. Então, nós temos que ficar atentos, tá? Ao tipo de precaução que esse paciente se enquadra, para a gente conseguir analisar qual EPI que a gente vai usar, certo? Então, aí a gente tem, né, a máscara cirúrgica normal, a máscara N95, a gente tem o Face Shield. Não anula o uso do outro. Por exemplo, eu tô de Face Shield, então eu não preciso do óculos, eu não preciso da máscara. Precisa, não anula o uso do outro. Então, é mais uma barreira, tá? É mais uma barreira de proteção. Vamos falar das nossas queridinhas, né? Eu brinco que não existe enfermagem sem luva. Então, tenham sempre apostos, tá? Eu gosto sempre de ter no meu bolso 2 pares de luva por causa de urgência. Eu tô com a luva em mãos, eu não preciso sair correndo procurando luva. Então, as luvas são essenciais, né, para nossa função. Então, elas impedem o contato direto com agente físico e biológico. Porém, gente, a luva não é aquele uniforme de super-herói, tá? Dentro dessa luva existem podem existir micro furinhos, tá? Que a gente tem que ficar bem atento. Então, todo procedimento invasivo, seja uma cirurgia, ela é indispensável o uso de luvas, tá? Então, a luva a gente tem aí a luva estéreo. A luva estéreo, ela é um material mais grosso, ela vem numa embalagem toda lacrada. O pessoal que estava comigo no módulo passado, nós fizemos uma aula para aprender a calçar, né, essas luvas. As meninas que entraram agora não faltarão oportunidade para vocês treinarem, tá? Então, a gente consegue perceber, ela é um material mais grosso, ela não é tão elástica quanto a de látex normal, tá? E a gente usa ela em determinados procedimentos, tá? A grande maioria, quando é um procedimento estéril, luvas estéreis. Nós temos a luva de látex. A luva de látex é a que a gente mais usa, né, na assistência, e a gente tem ela com talco e sem talco. Então, assim, tem alguns profissionais que apresentam alergia, né? Então, a gente tem ela nessas duas disposições, com talco e sem talco. E a gente tem também a luva de vinil. A luva de vinil é aquela luva transparente, ela é muito parecida com a de látex, tá? E alguns hospitais, principalmente particulares, têm, né, à disposição dos funcionários, dos profissionais, e a gente tem no mercado. E a gente também trabalha com aquela luva nitrílica, que é aquela mais grossa, que é aquela luva de borracha que a gente fala, que a gente usa muito no setor do CME,
porque lá a gente trabalha, os produtos são fortes, né? Então a gente trabalha com ela mais nesse setor de CME. Então, mais uma vez, a gente tem a latex, é feita, né, de borracha natural, então ela é ela é mais fina, e tem ela com talco, sem talco, por causa dessa questão de alguns profissionais serem alérgicos. A nitrílica, que é a de borracha, que ela é mais resistente, que ela é resistente a óleo, gorduras e água quente, por um curto período, então a gente usa ela mais nesse setor do CME. E a gente tem a de vinil, que ela é um material parecido com plástico, ela é transparente, e a gente também encontra com e sem talco, certo? Deixei para vocês uma fotinha. A latex, conseguem ver minha setinha mexendo aí? A latex é essa mais branquinha, tá? A latex e a estéreo também é feita de latex, então, assim, o que muda é a espessura, tá? Da luva, que a estéreo é mais grossa do que a latex. A gente tem a de vinil a gente tem ela transparente e pode ter ela colorida também, tá? A latex também, alguns fabricantes hoje já fazem colorida. E a de borracha eu não deixei aqui, pra vocês verem, mas é aquela luva de borracha muito parecida com a que o pessoal da limpeza usa, tá? Só para vocês terem uma ideia, fazendo um comparativo. Porém, ela é própria para o setor de enfermagem. Nós temos aí também, meninas, dúvidas da máscara, da luva? Não, professor. Então, vamos seguindo. A gente tem o nosso avental, né? Conhecido também como jaleco. Porém, dentro da unidade hospitalar hoje, a gente não usa o nosso jaleco de tecido, tá? Dentro do hospital. Somente setores do administrativo ainda usam, né? Alguns profissionais ainda usam. Mas nossa assistência, nós vamos usar o avental, aquele avental descartável, tá? Então, ele é um item de pretensão, ele é mais uma barreira para as nossas roupas, porque querendo ou não, nós estamos em contato direto com o nosso paciente, então a gente às vezes não consegue evitar esse contato com a nossa roupa. Por exemplo, eu vou virar um paciente na cama, né? Às vezes ele vai encostar na minha roupa. Então, eu estando de avental é mais uma proteção, tá? E quando a gente tira esse avental, ele tem que ser colocado num saco plástico, né? O nosso avental de tecido, ele vai para um saco plástico, a gente coloca num saco plástico, porque ali, gente, a gente entende que é um material contaminado, né? Então, assim, não é simplesmente eu pegar meu jaleco e jogar dentro da minha mochila e ir embora. Tô contaminando tudo que tá ali dentro da minha mochila, tá? Então, a gente coloca num saquinho hoje, já vende porta-jaleco, tá? E a gente tira ele somente para fazer a lavagem. E o nosso avental descartável, a gente tira e joga no lixo branco, tá? Lixo contaminado. Jaleco, gente, pelo amor de Deus. Não deixa eu ver vocês na rua de jaleco, senão eu vou esconder de vocês. Eu não vou falar que vocês foram meu aluno, tá? Então, jaleco é dentro da instituição. Passei a porta para fora, bati meu ponto, tô indo embora, pelo amor de Deus, tira o jaleco. Quem anda de jaleco na rua é pipoqueiro, tá? Eu brinco com os meus meninos isso. Então, assim, não andem de jaleco na rua. Vocês estão pegando o que tem de contaminado da rua e leva para o hospital, e pega o que tem no hospital e leva para a rua. Às vezes a gente tem contato com pacientes com bactérias multiresistentes, e aí você sai espalhando isso para todo lado, tá? Lembra na época do Covid, a gente não entrava de sapato dentro de casa. É a mesma questão, gente. Isso aí é para a vida. Eu falo que a pandemia trouxe muita coisa que a gente tem que aproveitar e assim, não usar só na pandemia, né? Então, assim, a minha roupa que eu venho do hospital, eu já entro, já passo direto pela lavanderia, tá? Então, comecem a criar esses hábitos, já pensando em proteger mesmo. Eu penso muito na proteção dos meus, na proteção dos meus filhos, do meu esposo, dos meus pais, tá?
Então, a gente tem que pensar fora da caixinha. Então, a gente não usa jaleco a não ser um ambiente de trabalho. Saiu do trabalho, a gente tira o jaleco, certo? Voltando. Vou deixar nas fotos. Pessoal que vai trabalhar no SUS. Às vezes, algumas instituições, às vezes não, quase sempre, algumas instituições não fornecem, né? Não tem esse avental descartável, tá, gente, para fornecer para a gente. Então, a gente usa o que nós chamamos de capote. Acho que eu comentei na última aula. O capote, ele é como um avental, só que de tecido. Então, quando você pegar seu plantão, tiver algum paciente em isolamento ou suspeita, né, de alguma patologia, onde é necessário o uso do capote, peguem o plantão e troquem o capote que tá lá, tá? Encaminha ele para a lavanderia, deixa ele no expurgo e pega um capote novo. Quando a gente pega um capote novo, a gente, dentro do capote, nós deixamos uma identificação. Quem que pegou, a hora que pegou e o dia que pegou. Por quê? O meu coleguinha da noite vai chegar e vai ver que eu peguei aquele capote pela manhã. Então, ele vai se atentar que está na hora dele trocar. Porque senão, gente, eu já peguei plantão com capote que ficou ali 2 dias. Todo mundo usou e não teve coragem de trocar, tá? Então, a gente troca capote a cada plantão. Onde tiver esse capote de tecido, a gente troca a cada plantão, tá? Então, se atentem a isso. Então, deixei para vocês o nosso jaleco, né? Que é o de costume, aquele branquinho, bonitinho que a gente usa lá no laboratório. Vocês vão usar ele dentro das instituições, durante os estágios. Vocês, como estudantes, vão usar ele. Mas, como profissionais, se atentem, se é um profissional. Provavelmente, o hospital particular, ele vai te oferecer, ele vai te ofertar o descartável, tá? E se for em hospital SUS, provavelmente pode ter o capote, ou às vezes vocês vão até encontrar esse descartável também, tá? Tá vendo esse azul? O que muda no azul e nesse branquinho é a gramatura. Vocês podem perceber que o azul, ele tá vendo que ele não fica transparente? Então, ele é uma gramatura mais grossa. E esse outro, ele é mais fino, é um material mais fino. O paciente que está em isolamento de aerossóis, se eu não me engano, a gramatura do avental é de 32 micras, se eu não me engano, tá? Posso procurar e depois contar para vocês. Porque esse transparente, ele não vai secar, tá? Então, por isso que a gente usa o mais grosso. Esse mais grosso também é usado em centro cirúrgico, tá? E ele é impermeável. Então, se tiver qualquer acidente com fluido, com sangue, ele é impermeável. Ele não vai conseguir entrar no meu avental. E esse transparente, ele já é permeável, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Dúvida? O nosso avental, o nosso jaleco. Então, quando vocês lerem, seja na prova, seja em concurso, avental e jaleco é a mesma coisa, tá? Deixa claro para vocês. Avental e jaleco é a mesma coisa, tá bom? Posso continuar? Então, vamos falar um pouquinho da touca, tá, gente? A touca, ela é mais um EPI, tá? Que o pessoal da enfermagem usa. É uma proteção para agentes contaminantes do couro cabeludo, tá? E aí a touca também, gente, ela entra para a questão de proteger cabelo, tanto do profissional quanto do paciente. Prestem atenção para vocês verem. Tem alguns profissionais que chegam para puncionar o paciente, principalmente profissional que tem o cabelo muito grande. Quando você faz assim, vocês conseguem ver minha câmera? Quando você faz assim para você funcionar, às vezes o cabelo vai lá e encosta lá na pena do paciente. Se for um paciente colonizado, vai contaminar meu cabelo. Tá? Então, a gente tem, né, esses cuidados. Então, touca, gente, dentro do ambiente hospitalar é igual a máscara, é o tempo inteiro, tá? Então, a gente barra
o agente contaminante com o nosso couro cabeludo e também com os nossos cabelos, além da prevenção de queda. Tá? Então, por exemplo, você já pensou, tô lá numa cirurgia, tô auxiliando numa cirurgia, e aí do nada cai um fiozinho do meu cabelo lá dentro do abdômen que tá aberto do meu paciente. E aí? Vai dar ruim, não vai? Então, gente, tá vendo que tudo tem um porquê? Por que que você tem que usar? Então, assim, usem, tá disponível para vocês usarem, tá? Toda instituição de saúde fornece, então usem os acessórios. Então, vamos lá. Então, a touca é proteção do nosso couro cabeludo, de cabelo e além de proteção de queda em algum procedimento do meu paciente, tá? Mais uma vez, vamos falar, né? Não custa nada a gente falar do nosso sapato fechado, tá, gente? É muito importante, além do sapato, da questão do sapato ser fechado, questão de solado. Vocês podem reparar que o ambiente hospitalar é tudo piso liso, tá, gente? Então, assim, dá uma atenção para aquele tênis com antiderrapante. Às vezes, na correria, a gente pode escorregar, pode cair. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quem gosta muito do croque, gente, cuidado. O croque, ele tem que ser todo fechado. Ele tem que proteger o calcanhar e a lateral do pé, tá? Então, presta atenção, tem que tampar todo o peito do pé, tá? Por causa de agente infeccioso, por causa de pérfuro cortante. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e atenção com isso. Então, cuidado com o croque furadinho. Quem usa croque furadinho aí, hoje já tem vários dispositivos, né, no mercado nosso querido Shopee, tem alguns acessórios onde a gente consegue fechar os furinhos. Porém, isso, o nosso calcanhar está todo de fora. Então, a própria empresa da Crocs já criou o Croc próprio para profissionais de saúde. Então, ele atende todos os requisitos, tá? Que a norma pede. Então, o calcanhar fica protegido, o lateral do pé protegido. Então, a Crocs, ela já teve esse olhar para os profissionais, tá? E além dessas outras empresas aí que trabalham com esse ramo né? Que trabalham com sapato hospitalar. Tudo isso que eu falei, eu não tirei da minha cabeça, tá? Tá na NR 32. Então, a NR 32 é a que fala do uso do EPI, tá? Quem tiver curiosidade pode dar uma pesquisada e dar uma lida nessa NR, que é muito importante. Então, os EPIs estão aí para nossa proteção, tá? A gente sempre levanta essa campanha do não uso do adorno, porque o adorno, ele atrapalha no uso do EPI, tá? Então, tentem calçar luva com a unha parada e tentem calçar luva com a unha grande. É muito difícil, a gente corre o risco de rasgar a luva, tá? Então, se atentem a isso. Anel, dependendo do anel, rasga luva. Brinco, tá? O brinco, não adianta querer colocar o brinco para dentro da touca, que vai ficar desconfortável e o brinco acaba aparecendo. Piercing dentro de hospital. A grande maioria das instituições não aceitam, tá? Então, tem que tirar? Tem que tirar. Tá? São algumas coisas que a gente não consegue negociar. Sabendo que eu tenho os EPIs, né, próprios para enfermagem, Diana, eu posso começar, a gente fala paramentação, que é quando a gente vai vestir os EPIs para fazer algum procedimento. Eu posso paramentar, sei lá, vou lá, ponho a luva e ponho o óculos e ponho a máscara. Gente, existe uma sequência de paramentação, tá? Então, quando eu vou me paramentar, antes de tudo, eu faço a higienização das minhas mãos. E a gente tem uma sequência. Por exemplo, a paramentação, quando eu vou colocar os meus EPIs, né? Então, primeiro, eu coloco o avental, depois do avental eu coloco máscara, depois da máscara eu coloco o óculos, depois touca e, por último, luva. Então, paramentação, higienização das mãos inicialmente, avental,
máscara, óculos, touca e luva. Jane, quando eu vou tirar, quando eu vou desparamentar, tá? Então, primeiro, eu tiro as minhas luvas de maneira segura, tá? Evitando o risco de contaminação. Lembra que se a sua luva estiver suja de algum fluido, de algum mais fluido para não ter perigo de respingo. Sempre tira a luva com a mão fechada, tá? Tenta tirar da maneira mais limpa possível. Então, tirei a luva, eu vou tirar o meu avental. Depois eu tiro a minha luva, óculos. Por último, eu tiro a minha máscara e vou higienizar as minhas mãos. Gente, isso aqui é regrinha básica. Isso aqui você tem que ter dentro da cabeça. Ah, Diana, eu tenho dificuldade. Anota. Faz um bloquinho de anotação. Um bloquinho pequenininho mesmo, que vai com você para o estágio. Com o tempo, vira. Então, com o tempo, você vai gravando o que você tem que fazer. Mas até lá, a gente sempre. É bom você ter uma colinha. Então, imprime, né? Essa figura tá na internet. E eu acho bem didático, é uma sequência fácil, né? Com o tempo você vai se adaptar. E além dos EPIs, a gente tem os equipamentos de proteção coletiva, tá? Quando a gente fala coletivo, então é para proteção dos meus companheiros, né? Que estão ali no meu setor comigo. Então, ela minimiza a exposição aos riscos como um todo, no coletivo, tá? Eu deixei para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, a equipe de limpeza está limpando. Quando eu coloco uma plaquinha, é uma barreira coletiva, tá? Quem está vindo sabe que o piso está molhado. Então, a gente tem uma visão. Então, o extintor, eu sei que se acontecer um incêndio, uma explosão, eu sei que tem um extintor. Esse outro equipamento chama lava-óleos. Então, por exemplo, tive algo, dependendo, né, do setor que você está, você vai encontrar esse dispositivo. Então, por exemplo, estou lá manipulando, né, um componente, uma quimioterapia, e de repente espirra no meu olho, eu tenho esse lava-olhos. Aqui vocês conseguem ver, são 2 esguichozinhos, tá? E é a distância do olho mesmo. Isso aqui é feito para lavar o olho, tá? São equipamentos de proteção coletiva. Fica ali para qualquer um que sofrer, né, algum risco, tá à disposição. Dependendo do setor que você trabalha, tem um chuveiro. Um chuveiro de urgência também está ali. Se você precisasse for algum agente químico, você pode acontecer um acidente, você vai direto para esse chuveiro, tá? Essa cabine. Vamos falar também um pouquinho, né? Fechando o coletivo, vamos dar uma pincelada aqui em limpeza hospitalar, tá? Então, a limpeza hospitalar, ela é considerada, além do chão, a gente pensa também nas superfícies fixas, que são aqueles móveis que a gente não consegue movimentar. Também inclui os pisos, parede, janela, mobiliário, equipamentos, instalações sanitárias, ar-condicionados e caixa de ar. Dentro do hospital, ele tem um POP, que é um procedimento operacional padrão. Dentro desse POP, ele está descrito todas todas as sequências da limpeza hospitalar. Então, ali dentro do POP tem qual que é o produto que vai usar, qual que é a sequência que as meninas da limpeza vão limpar. Então, por exemplo, tem toda uma sequência. Ela não pode chegar lá e, por exemplo, sei lá, vou começar pela cama, e aí eu vou no chão, e aí eu lavo o banheiro, e eu volto e limpo a mesinha, tá? Então, por exemplo, tem os baldes, são separados, os panos de limpeza, material de limpeza é separado. Então, tem tudo uma sequência, tá? Isso a gente encontra tudo dentro do POP. Então, por exemplo, o ar-condicionado. O POP me conta de quanto em quanto tempo que esse ar vai ter o filtro limpo ou trocado, né? Dependendo da necessidade. Então, tá tudo dentro do POP. Na limpeza hospitalar, a gente tem 3 tipos de limpeza. Na verdade, eu gosto de falar que são 2 tipos para não confundir muito a cabeça,
tá? Então, dentro de uma unidade hospitalar, eu tenho a limpeza diária e concorrente, que é mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, aquele paciente que está dentro daquele quarto, há 24 horas, a gente faz uma limpeza concorrente. Então, é aquela limpeza que se faz quando o paciente ainda está no quarto, tá? Então, ela é feita diariamente, tá? Ela é realizada nas dependências onde o paciente ainda está internado. Então, ali ela vai retirar o lixo, ela vai lavar o banheiro, ela vai recolher o que tiver de roupa suja dentro daquele quarto. Ela usa pano seco e pano úmido, para higienizar mesinha, cabeceira, o mobiliário do paciente, e depois ela vem com o álcool, tá? Além dos produtos que ela usa para chão, tá? Então, quem vai contar tudo isso é o POP, que é um procedimento, já está tudo descrito ali qual que é o produto que ela vai usar. E a gente tem também a limpeza terminal. A limpeza terminal ela é feita quando o meu paciente vai de alta ou quando o meu paciente vem a óbito. Então, aqui é aquela limpeza de jogar água, de lavar mesmo, sabe? Então, lava a cama, lava a janela, lava o colchão. Então, é aquela faxinona geral que a gente fala mesmo. Então, o meu paciente, quando vai de alta ao óbito, né? E aqui elas usam água, sabão, desinfetante. Então, esfrega parede, esfrega janela. E aí tem a sequência onde onde as meninas vão trabalhar, tá? E aqui a gente tem também alguns procedimentos dentro onde é usado o hipoclorito de sódio, né? No caso, a nossa água sanitária, e é onde ela age dentro do piso, dos mobiliários, para a gente ter a certeza que essa limpeza foi feita da maneira correta. Então, aqui a gente vai lidar com essas duas limpezas. Vale lembrar, gente, que na limpeza concorrente, o lixo ele tem que ser retirado conforme a necessidade, tá? Por exemplo, não tem um horário rígido. E lembrando também que aqui nessa limpeza concorrente, por exemplo, acontece muito em clínica cirúrgica, às vezes as meninas já fez essa concorrente, porém o meu paciente, por alguma, né, alguma circunstância, a grande maioria das vezes por causa da anestesia, ele vai tomar um banho mais tarde. Então, molhou o banheiro, a gente aciona a equipe de limpeza para secar esse banheiro. Porque aí a gente já está cercando o risco de queda, tá? Eu já estou cercando que o meu paciente, ele possa ir para o banheiro, escorregar e cair, tá? Paciente, gente, queda dentro da instituição é um evento adverso, tem que ser notificado e vai para o núcleo do paciente, tá? Núcleo de segurança do paciente. E aí, dentro da instituição, existem alguns programas que têm que ser alimentados através dessas notificações, tá? Então, é uma notificação e a gente tem que fazer assim que acontece e justificar, além de estar no nosso relatório, tá? Tem que estar relatado. Então, aqui as meninas da limpeza, né? Fazendo higienização, tanto concorrente quanto terminal. Deixei para vocês verem. E viu que a limpeza foi uma parte bem pincelada? Ficou alguma dúvida dessa parte da limpeza hospitalar? Posso seguir? Então, vamos lá. O hospital também, as áreas hospitalares, o hospital é dividido por áreas, tá? Então, às vezes, quando vocês chegam lá e percebem clínica cirúrgica, clínica médica, centro cirúrgico, UTI, então, elas são divididas, você pode ver que elas não ficam todas juntas, porque ali tem um risco à exposição maior. Então, vamos falar um pouquinho da área crítica. A área crítica é aquela onde que tem o maior risco de infecção, tá? Pelas atividades que são desenvolvidas ali. Por exemplo, eu tenho ali
paciente grave. Então, eu tenho ali paciente que está no centro cirúrgico, o risco de exposição dele é muito grande. Então, o meu paciente está aberto, ele está em tempo cirúrgico. Então, são áreas, essas áreas críticas são áreas restritas. São áreas que ficam mais afastadas de onde tem o público. São áreas que não é qualquer pessoa que consegue entrar. Por exemplo, quem já teve paciente familiar dentro de uma UTI, é super restrito as visitas. Por exemplo, uma, duas pessoas, o tempo é menor, tá? Por causa dessa questão de exposição. Centro cirúrgico, dependendo da área, da demarcação, só entra pessoas que vão estar auxiliando ou correndo dentro da sala, tá? Então, por exemplo, uma sala cirúrgica, se eu entrar lá, indiana, enfermeira, e se eu não for do setor, eu não posso entrar dentro de uma sala cirúrgica, tá? A gente tem que ficar do lado de fora, por causa dessa questão de risco, tá? Para eu não contaminar lá dentro, ou não pegar o que está lá dentro e levar para fora. Dúvida da área crítica? Então, a área crítica é onde tem o maior risco de infecção, tá? Alguma dúvida? Podemos seguir, então. A gente tem as áreas semicríticas. Áreas semicríticas é onde ficam os pacientes, né? Os pacientes de clínica. Então, clínica médica, clínica cirúrgica, eles ficam dentro dessas unidades. Então, essas unidades semicríticas, elas podem ter coletivo, tá vendo aqui? É um grande espaço com várias camas, separado por cortinas, ou podem ter quartos separados, tá? Depende da instituição. Aqui, ela oferece um menor risco de contaminação, tá? Para o meu paciente. Então, são onde que ficam as clínicas mesmo. Clínica médica, clínica cirúrgica, maternidade. E as áreas não críticas são aquelas áreas que não tem paciente dentro do hospital, tá? Então, por exemplo, são as áreas administrativas, a farmácia, onde o meu paciente não vai na farmácia, a diretoria. Então, dentro dessa área não crítica, eu não tenho nem risco de contaminação. Eu falo assim, você fala que não tem nenhum risco, é muito pesado, porque você está dentro de uma instituição hospitalar. Porém, o risco lá é mínimo, tá? Então, a gente tem aí as áreas hospitalares divididas em crítica, semicrítica e não crítica, tá? Da mesma forma, são classificados os artigos hospitalares, tá? Então, o que é artigo hospitalar? É aquilo que entra em contato com o meu paciente, tá? Então, eu tenho os artigos críticos, que são aqueles que vão penetrar através da pele, de mucosa, e vai atingir tecido subepitelial e vascular. Por exemplo, instrumentos cirúrgicos, pinça, né? Que aí entra pinça, afastador, entra o bisturi. Eu tenho também os fios, os catéter venoso, eu tenho dreno, tá? Eu tenho as sopas que ficam em contato direto no ato cirúrgico. Então, aquela roupa que você vê ali no centro cirúrgico, às vezes verde, às vezes azul, é tudo material crítico, tá? Eu tenho os artigos semicríticos, que são aqueles que entram em contato somente com pele íntegra, tá? Então, artigo semicrítico, somente com pele não íntegra ou com mucosa. Por exemplo, aqui entra no caso do... Esqueci, gente, o nome do negócio. Do laringo, tá? Entra a questão daquelas máscaras de ventilatórias, catéter vesical, traqueia, sonda gástrica, entra tudo aqui. Endoscópio, tá? Tá tudo aqui dentro do semicrítico. E eu tenho o não crítico, que são aqueles que vão entrar em contato com a pele íntegra. Então, eu tenho lá meu esteto, meu estigmo,
termômetro, incubadora, telefone, o computador, isso tudo é artigo não crítico, tá? E aí, dependendo do nível, da categoria do meu artigo, eu tenho. Aqui, gente, é só uma pincelada, tá? A gente não vai ficar falando o que é esterilização, mas é para vocês terem uma noção. Então, o meu artigo, que ele é crítico, né? Que são aqueles artigos que penetram a pele do meu paciente, todos eles precisam ser estéreis, tá? Então, é um material estéril, é um material que vai para esterilização. Se ele for de metal, ele vai para esterilização. Porém, a gente já compra hoje material estéril de resina, tá? Eu até tenho aqui, mas eu acho que ele tá de lá. Ele já vem estéreo, mas ele é feito de resina. É de uso único, então eu abri, perdeu, ele não é estéreo, mas vai para o lixo. E esse material hospitalar, então, ele é reutilizável, porque ele é de metal. Então, aí ele tem que passar pelo processo de esterilização para ele ser reutilizado, tá? Então, a gente tem os instrumentos cirúrgicos, os implantes, as próteses, aqui, gente, seringa e agulha são algumas especiais, tá? Que não são descartáveis. Mas hoje em dia é muito pouco usado. A gente tem o semicrítico, que ele precisa de desinfecção de alto nível. Então, por exemplo, produto de assistência respiratória. Eu tenho lá, então, uma cânula de Guedel, uma máscara de Venturi. Ela fica, tá, imersa num produto lá no CME por um determinado tempo para fazer essa desinfecção, tá? Então, mais uma vez, produtos de assistência respiratória, endoscópios, comadre, papagaio, tá? Então, isso tudo a gente tem que ter na nossa mente como que aquilo o processo que vai ser realizado para ele ser reutilizado. E aqui a gente tem os não críticos, né? Que são, mais uma vez, os artigos usados em pele íntegra, que ele vai passar por uma limpeza. Limpeza, visivelmente, a olho nu, por exemplo. Manguito, o estigmo, o esteto, a gente não vai ali com o álcool e limpa ele com o Perflex. Isso é uma limpeza, tá? Eu não posso fazer só essa limpeza, né, no caso dos outros, críticos e semicríticos. Eu preciso ter alguns procedimentos que a gente é feito. E esse material, ele é processado, ele é higienizado, ele é esterilizado dentro da central de material estéril. Tá? Eu trouxe a nível de curiosidade, então, a diferença, o que é limpeza, o que é desinfecção, o que é esterilização, isso aqui vocês vão aprofundar mais na matéria de centro cirúrgico CME, tá? Mas eu acho de um bom tom vocês terem uma ideia agora nesse início. Então, a limpeza, ela remove matéria orgânica, é sujeira superficial. Então, eu falo que assim, ela reduz, mas ela não combate a carga microbiana, tá? Isso é uma limpeza. A desinfecção, ela vai inativar ou eliminar a maioria dos vírus, bactérias, fungos e formas vegetativas. E aqui entra o peróxido, entra álcool, tá? Mas isso aí nós vamos aprender mais separado lá na frente. E a esterilização, ela vai combater qualquer tipo de micro-organismo, tá? Então, aquele material que passou, que foi preparado, foi higienizado e passou pelo processo de esterilização, desde que ele esteja com a embalagem intacta, essa embalagem não foi violada, ela não foi rasgada, ela não foi molhada, eu tenho a certeza que aquele material não tem nenhum tipo de micro-organismo ou esporo bacteriano, tá? Então, ela está livre, ela está apta para ser usada. Nesse processo de esterilização, então, que vai ser feito lá na autoclave, quem trabalha com autoclave é um procedimento
gente tem que fazer teste antes de colocar o material para ser esterilizado. Esses testes, eles são documentados, é um documento, tá? Dentro de cada caixa de material esterilizável, também a gente tem testes, tá? A gente tem aquela fita zebrada que muda de cor quando o procedimento foi bem realizado. Então, a gente tem várias barreiras para ter certeza que aquele material está apto para ser usado novamente, tá? Vocês vão ter também a oportunidade de acompanhar. Vamos falar um pouquinho também de lixo hospitalar, dar uma pincelada. Então, o lixo hospitalar, ele é também conhecido como resíduo hospitalar. Então, tudo que eu produzo dentro de um hospital, a gente subclassifica ele, tá? As empresas que trabalham com lixo hospitalar aqui dentro de Araxá eu não conheço, então todo material hospitalar, todo lixo hospitalar que é produzido aqui, ele é transportado e beneficiado nas cidades de fora, tá? E aí o hospital paga por isso. Então o lixo ele é pesado e em cima do peso, o hospital paga para essa empresa a fazer esse recolhimento, principalmente do infectante químico, radioativo e perfluorcortante. Então, como se diz, é algo que o hospital ele tem que investir para conseguir realizar e assegurar que esse trabalho vai ser feito, tá? Então, ele engloba todo tipo de resíduo que o hospital produz, e aí ele é subdividido. Então, ele subdivide lá em lixo infectante. Então, o lixo infectante, ele é aquele lixo que vai no saco branco e no laranja, tá? Então, ali vai gaze, vai algodão, vai luva, os aventais, aqueles macacões especiais de isolamento, os nossos equipamentos de segurança, vai tudo no lixo infectante, tá? Então, a gente tem o lixo químico, que vão os medicamentos e os reagentes, tá? Se classifica nesse químico. A gente tem o lixo radioativo, que são resíduos, né, de serviço de medicina nuclear, de radioterapia, que isso gera um custo também para o hospital. A gente tem o resíduo comum. O resíduo comum, ele é coletado por esse trabalho de coleta de lixo, que é esse comum, tá? Que a gente tem, que passa na nossa casa. Então, ali vai sobra de alimentos, vai resíduo de área administrativa, então ali vai papel, que o administrativo produz, vai tudo para esse lixo comum, tá? E, mais uma vez, igual a gente falou na nossa aula, a gente tem o grupo do perfluorcortante, que é onde vai as agulhas, bisturi, seringa, frasco de vidro de injetável, vai tudo aqui dentro. O perfluorcortante, ele fica armazenado, né, em um lugar até o pessoal da coleta passar. Então, assim, além dele ter aquela regra de como que a gente vai lacrar essa caixa, ele não pode ser colocado direto no chão. Tem a quantidade de caixa que pode ser empilhada, que dependendo de uma quantidade de caixa, não pode se empilhar mais, tá? Isso tem todo um procedimento dentro do hospital que vai além do que a gente consegue ver na unidade, tá? Mas que nós, como profissionais, temos que ter essa visão, pensando também na questão de segurança, tá? Gente, o lixo hospitalar, ele traz, né, danos para a nossa saúde se ele for descartado de uma maneira imprópria. Então, por exemplo, você pega aí a gente tem o risco biológico, então tem material com sangue, material com fluido. Então, tem que ter um procedimento para isso ser manipulado e ser descartado, né? Então, a gente precisa de um manejo próprio com esse material. Então, é um material contaminado com sangue, com patógeno, peça anatômica. Peça anatômica é quando ocorre, por exemplo, a amputação de um pé, de uma perna, de um braço. Você já pensou se isso fica jogado em qualquer lugar?
não tem como, né? A gente tem substâncias aí infláveis, radioativas. Passou agora, eu trouxe para vocês, isso foi recente, tá? Vocês conseguem ver aí um feto dentro de um lixão. Foi encontrado de lixo no lixão. Então, isso aqui, se tiver identificado com o nome do hospital, com o nome da instituição, gente, isso aqui gera uma dor de cabeça. Assim, para o hospital, para a instituição, é enorme. Então, questão, quantas vezes, né, já teve catadores de lixo que tiveram um acidente com pérfuro cortante. Então, assim, eles estão expostos, né, à contaminação aí por HIV, os vários tipos de hepatite, tudo através do lixo. Então, cabe para nós, seguranças que estamos lá na ponta, saber descartar esse material de uma forma adequada, tá? Visando a segurança nossa, mas também na questão da barreira coletiva, né? Então, a gente que está lá na ponta, quem vai usar a agulha, quem vai fazer o descarte da agulha, somos nós profissionais. E aí, nós que estamos lá na ponta, temos que pensar também na proteção das outras pessoas, tá? Da outra ponta, né? Eu falo que assim, é uma linha que existe em dois extremos. E cabe para nós essa responsabilidade também, tá? Eu encerro aqui a nossa matéria, a nossa disciplina nesse módulo, né? Que foi falando um pouquinho de profilaxia das unidades, né, de saúde. E a partir de agora eu me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês. Alguma dúvida? Tem que perguntar alguma coisa? Só uma pergunta, essas aulas não estão ficando salvas, não? Não, essas aulas não ficam. A não ser que a Júlia consegue subir. Você consegue subir essas aulas, Júlia? Mas esse material, gente, tá tudo na mochila de vocês, tá? Claro que assim, eu agrego alguns conhecimentos, mas tá tudo lá na apostila da disciplina. Alguém tem alguma dúvida? Oi, Essas Júlia. aulas, gente, ficam todas gravadas lá no Proesc. Não tá aparecendo para vocês? Não, né? Não, Apareceu videoaula não apareceu nenhuma. Teve um que eu não consegui ver que a minha internet estava ruim, aí eu ia assistir depois não consegui. Depois Vou você dá olhar uma para conferida. vocês. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? A hora é agora. Boa noite. Quando que é sua prova? Graça, a prova é na sexta-feira, Júlia? Sexta-feira, dia 7. Dia 7. A gente vai mandar o link lá. Tá? Vocês podem ficar tranquilos. Das duas disciplinas. Vocês têm das Mas vai ser presencial ou vai ser online? É AD, Graça. Eu queria saber se por acaso vocês vão colocar as notas dos trabalhos antes da prova, para a gente ter uma ideia mais ou menos de quanto que a gente precisa. A gente está postando hoje, Paulo. Amanhã já vai ter postado para vocês dos trabalhos. Certinho, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Assim que eu conferir certinho todas as aulas, eu aviso vocês lá no grupo, tá? E da avaliação também a gente avisa antes. Agora eu vou deixar você continuar, Diana. Tá, joia. Pessoal, então, mais uma vez, eu estou à disposição. Vou dar uma conferida com a Ana Luísa com a nossa próxima disciplina. Ela ainda não me passou, mas eu espero estar com vocês mais uma vez. E se qualquer dúvida, estou à disposição, pode me chamar. Certo? Desculpa. Então é isso. Um abraço e até logo. Espero eu. Qualquer coisa é só me chamar.
Júlia, muito obrigada pelo apoio de hoje. Diana, até mais. Até qualquer coisa, é só me chamar.